Olha, dona Sandra, que legal. Alimentação. E aí, Ju, tudo bem? Alimentação saudável e a regeneração do planeta. Esse é o tema que a gente vai abordar hoje. Colocando a Ju aqui. Fixar comentário. Alimentação saudável e a regeneração do planeta. Ei, E aí, olá, e aí, Ju? Tudo bem? salve, tudo certo? E aí, mano? Ai, coisa boa, tudo bem, tô feliz, viu? Hã? Tô muito feliz em ter você aqui. Ah, eu também, gratidão aí pela oportunidade, né, da gente estar trocando, conversando, trocando esses saberes aí, muito especial. E ainda mais falar de um tema tão bacana, né? Tão importante assim para nós assim na nossa vida, no futuro, no presente, né, mana? Exatamente, exatamente. Que É, legal. tá muito, na verdade é um tema, no meu ponto de vista, antigo, né, que já é para estar sendo falado há muito tempo, né, a respeito disso, a consciência ambiental e ecológica, né, e ao mesmo tempo tão atual, né, porque ele é sempre atual, é o que a gente vive diariamente, né. Perfeito, falou tudo. E que engraçado, ontem eu tava falando, a gente tava fazendo uma live e a gente entrou num ponto assim que na verdade, por exemplo, a gente tem um estilo de vida hoje que a gente aprendeu da forma de ser do que a gente é, né? Por exemplo, nosso pai sempre fez assim, nossas mães, nosso tataravó, nosso vô. Então a gente consequentemente tende a seguir esses mesmos passos, né? Então a gente, por exemplo, eu até pouco tempo atrás, eu jamais eu parava para pensar no que muitas vezes o meu alimento tinha a ver com a questão da, sabe, do meio ambiente, né? De tudo isso assim, passava despercebido, passava no automático assim, muitas vezes. Não sei se com você. Sim, exatamente. Eu tô nesse processo de despertar fazem uns 4, 5 anos, assim, e eu também, eu comia carne, eu tinha essa inconsciência, na verdade, né? A gente não para refletir sobre, né? A gente está repetindo aquele padrão, né? É um padrão ancestral, um padrão familiar, um padrão social, né? A gente aprendeu dessa forma e a gente simplesmente segue. Mas a partir do momento em que a gente para refletir, né, a respeito disso e começa a expandir nossa consciência e sente, né, que a gente não vive sozinho nesse planeta, né? Então a gente começa a rever essa nova forma de alimentação, de adaptação, né? Alguns costumes a gente vai revendo. É verdade. Eu lembro assim que no início também da minha jornada eu até inclusive eu comecei a mudar, não foi nem pela essa questão ambiental, é como eu te falei, nesse início eu não pensava nisso, sabe? Para mim era normal sempre com o que eu sempre fiz, né? E ao longo dessa jornada, assim, eu fui mudando a minha alimentação em algumas vertentes, assim, e chegou no momento assim, Ju, eu estava morando lá em Paulo Lopes, né, que você sabe, lá no sítio, onde que vivi quase 3 anos ali, mexendo com a terra, plantando muitos dos alimentos que eu consumia. E num determinado dia, assim, eu estava comendo uma melancia de manhã cedo, assim. E aí, putz, o saco, eu tinha um balde, assim, que eu guardava os resíduos, sabe, dos alimentos que eu sempre comia. Então, eu tinha acabado de comer a melancia, guardei no resíduo, e eu fui levar na composteira, assim, cheguei na composteira, depositei aquele resíduo e falei, caraca, pô, tudo que eu estou me alimentando hoje está fazendo tanto sentido, sabe? Pô, o sentido da vida mesmo, de voltar para a terra, de nutrir ela de novo, sabe? De ter um ciclo, porque, pô, tudo que a gente vive hoje tem um ciclo. Nasce, cresce, morre, né? E assim tem que ser com a nossa alimentação. E, pô, chega até a me arrepiar eu falando isso para você. É uma coisa tão simples, tão muitas vezes tão besta, sabe? Mas, pô, naquele momento para mim fez tanto sentido, sabe? Tudo que eu tava seguindo, tudo que eu tava fazendo. Eu falei, caraca, mano.
faz sentido. Essa forma de viver, essa forma de se alimentar, comendo produtos cada vez mais vindo da natureza, né? Ela tem essa vertente, né? Exatamente. É algo que, assim, como a gente falou, a gente já vem de um processo, já conhece o que nos deixa pesado, digamos assim, né? O que deixa o nosso corpo denso, né? A gente sabe a carne, os alimentos processados, né? O que eles fazem com o nosso corpo. E na medida em que a gente está se alimentando com o que é mais leve e natural, e a gente está contribuindo para que a natureza cumpra com o seu ciclo de vida, né? O ciclo a gente, por exemplo, vai fazer o plantio de uma semente na terra, né? Essa semente ela vai nos dar um alimento, seja o alimento que for, né? Então, com esse alimento a gente se nutre, se alimenta, e fazendo um processo de compostagem, né, como tu citou, esse alimento volta para a terra como nutriente. E esse resíduo, esse nutriente, ele vai nos dar potência na próxima alimentação. Uma alimentação muito mais saudável, natural. Né? Então, esse ciclo que é natural, que é um ciclo da natureza, né? O nascimento, a nutrição e o voltar para a terra para gerar esse novo ciclo. Uhum. É natural, né? Não é algo que a gente precisa ir no supermercado e comprar uma bolachinha que está dentro de um pacotinho, né? Então, que isso vai nos deixar pesado, né? Vai deixar o nosso corpo mais denso. E até entrando nesse tema relacionado ao meio ambiente, né? Quantas coisas a gente compra no supermercado que vem em plástico, né? Quantas coisas. Sem Até. perceber, né? Sem perceber muitas vezes, né, Pri? Sim, Pega e bota no carrinho e vai, leva. É, como eu digo, tem um ditado de um pensador que fala, né? É não que seja mentira, mas uma mentira contada 1000 vezes ela se torna verdade. Então a gente faz aquilo mais de 1000 vezes, tantas vezes, que para nós já se torna normal aquilo, como se fosse, beleza, pegou o pacotinho, jogou no lixo assim, e tá tudo bem. E aí já é. me veio um insight, Ju, que assim, o Sandrinho que fala isso. Uma vez o Sandrinho foi participar. Sandrinho, você sabe, né? Ele foi participar de um retiro numa tribo indígena. Você já deve ter ouvido falar essa história, mas vale a pena trazer essa reflexão aqui. E aí, Claro. legal, assim, passou o final de semana, tinha umas pessoas e era um grupo de homens, assim, e os homens começaram a... Era perto do mangue, e aí tinha muito lixo no mangue, assim, sabe? Plástico, geralmente esses compostos, eles vão parar lá no mangue, né? Funciona como se fosse um filtro o mangue, poderíamos dizer, né? E aí tava lá. E aí essa galera, pô, na aldeia de índio, vários lixos, pô, não faz sentido aquele lixo ali, só natureza. Pô, os homens pegaram um saco de lixo, começaram a catar os lixos, botaram os lixos, guardaram tudo. E aí numa roda de conversa, no meio do fogo, assim, tava o cacique lá, 100 e poucos anos, e aí ele falou, pô, olha só que legal essa ação que a gente fez, e catou o lixo todo, aí o índio, pô, legal, tal, mas onde é que vocês vão botar esse lixo agora? Aí todo mundo parou, eu falei, como assim? Onde é que vocês vão colocar esse lixo agora? Porque vocês tiraram ele, vocês vão jogar onde? Não, vamos guardar no lugar onde tem. Não, não tem jogar onde, né? Porque no planeta não tem onde joga. E aí a Sim, mensagem que o índio estava querendo dizer, eu não estou falando que a gente não tem que ir na praia catar os lixos, não estou falando isso, né? Mas a reflexão dele vale a pena a gente parar para pensar, porque de fato, para onde é que certeza. vai esse lixo? Se ele está lá no mangue, é porque a natureza fez com que o melhor lugar que ele pudesse estar era lá para se decompor de uma forma mais rápida. Então, a gente tirar dali e jogar para um lugar realmente que a natureza talvez demore mais a decomposição, não é uma coisa tão benéfica assim para a natureza. A gente mexe nessa questão natural, do ciclo natural da própria natureza. É bem delicado, né, esse tema. Quero só fazer um adendo e dar boa noite para o pessoal que está chegando aí, até o Alberto ali deu boa noite. Boa noite, pessoal, bem-vindos, né, todas e todos. Mas é muito delicado essa situação de qual é o melhor lugar para uma decomposição de um lixo, né? Como assim, né, cara? Não era nem para o lixo estar se decompondo. Se tirar do rio, que vai demorar, sei lá, 100 anos, 500 anos para se decompor, que a gente já não vai mais estar aqui, vai para um aterro.
aonde vai passar o mesmo processo, né? Então, eu entendo essa fala do cacique da tribo, né, que diz, poxa, vocês vão tirar daqui e vão botar para onde, né? A situação era que não deveria nem existir esse plástico ali. E aí entra nessa nossa visão de uma alimentação saudável, né? Se a gente consegue ter uma alimentação o mais possível que esteja, né? Livre de conservantes, de consumo de plástico, do que não é natural, né? Todas essas, os industrializados que geram tanto lixo, a gente vai estar contribuindo muito para a redução do lixo, do plástico, né? E de tantos outros materiais que não são reciclados. Com certeza, verdade. E assim, né, Ju, eu fico vendo assim que quando a gente muda isso, como a gente está falando, dessa forma de muitas vezes a gente se alimentar, esse contato que a gente tem com os próprios alimentos, a gente tem muito a ganhar, né? A gente, como tudo que eu acredito que aqui a gente é energia, né? Tudo que a gente faz, a gente paga aqui mesmo, não vai pagar em outro lugar não, né? Sim. Então, eu vejo que quando a gente começa as coisas a fazer sentido, a nossa alimentação faz sentido conforme a forma natural, a gente se torna muito abundante, assim como a natureza é abundante. Tudo começa a prosperar de uma forma tão bela, tão bonita, que a gente ganha mais energia, ganha mais disposição quando a gente tem uma alimentação mais consciente, a gente se sente melhor, né? Como você comentou ali no início desse bate-papo sobre a questão da carne, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse impacto de fato do que podemos falar do que essa indústria hoje traz para o nosso planeta, né? Uma degradação da floresta, por exemplo, 90% hoje de matamento da Amazônia hoje está ligado à agropecuária, né? Exatamente. Exatamente. E por quê, né? Porque a gente vem dessa cultura carnívora, né? Que é uma cultura até de imposição, assim, a gente não para pensar se a gente precisa comer carne, né? Os nossos pais nos ensinam que a gente tem que comer carne, porque isso vai nos trazer força, enfim. Ok, comemos carne por muitos anos. Hoje isso não ressoa mais comigo e cada vez mais que eu aprimoro, digamos assim, né, que eu sutilizo a minha alimentação, eu entendo a dimensão que é isso. A dimensão, a grandiosidade que é a gente seguir para uma alimentação mais saudável, livre de carne, livre de densidade, né? E o que, que a carne tem essa questão? Esse desmatamento, né, que acontece em massa, assim, na Amazônia, 90% dele, né, é relacionado à plantação de pasto para gado, né, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, né, Mato Grosso do Sul é uma região com grande potência de campos, né, do agronegócio muito forte, assim. E aí, além dessa questão do desmatamento para plantação de pasto para alimentação do gado, que vai gerar uma renda para os frigoríficos, né, que são grandes empresas que fazem girar a energia financeira no país ainda, né? Sim. Então, além disso, isso interfere o plantio e o desmatamento. Interfere primeiro. Não vai ter tanta árvore, vai ser desmatado, né? Então, toda essa questão climática, de filtro do ar, todos os benefícios que as árvores trazem, né, pra gente. Oh, boa noite, Sandrinho. Que legal, Sandrinho, Aline, Paty, Ângela, galera legal aí. Bem-vindos. Tudo isso que a natureza nos traz, né, de benefícios com essas questões mais técnicas, que eu também não vou entrar aqui no tema, eles fazem o filtro de muitos nutrientes para a gente que são essenciais, né, para o nosso dia a dia, para a respiração, enfim. E aí, se a gente
pensa, né? Além dessa questão do desmatamento, tem toda a questão dos ruminantes, né? O gado, de modo geral, o ruminar deles e os gases deles produzem CO2, que é um dos maiores gases poluentes que acabam com a nossa camada de ozônio, e aí causam um efeito estufa, causam um desequilíbrio no efeito estufa. E junto disso vem toda a questão de um desequilíbrio climático, né? Então, a camada de ozônio está detonada, o efeito estufa está totalmente desequilibrado, e aí não chove. E aí vem a seca, e aí vem as queimadas. E aí é uma bola de neve, né? É um efeito dominó, sabe? Porque a indústria da carne é muito potente ainda no nosso país. Perfeito, Ju. E, nossa, para mim, assim, como eu vejo que a forma hoje de a gente desenvolver esses nossos alimentos, ela tá defasada, né? Tá defasada, já passou isso. Pô, acho que a gente precisa olhar para esse ponto, né? Não vou nem falar aqui, beleza, pessoas que comem carne, que têm dificuldade de parar de comer carne, mas, pô, reduzir o máximo possível já vai estar fazendo um bem gigantesco, né? Principalmente nesse início aí da sua jornada, né? Que eu sei que, pô, eu também, engraçado, na época, sabe aquelas pessoas, eu falei ontem na live também, sabe aquelas pessoas, Ju, que organizava assim no meio dos homens o futebol, pegava um dinheiro assim, fazia churrasco, convidava todo mundo, cerveja. Eu era aquela pessoa assim, há 8 anos atrás, sabe? E assim, ó, eu jamais me vi sem comer carne. Eu acredito que você também, até porque você veio do Rio Grande do Sul, então aí a tradição da carne é muito maior, né? Então imagina. Mas, pô, Exatamente. e pra mim, engraçado, Ju, que na época eu tive esses insights há pouco tempo, que sabe o que estava ligado pra mim? Assim, eu tinha na minha cabeça que eu não ia parar de fazer isso, porque isso estava ligado à minha amizade, sabe? Porque sempre quando eu estava relacionado à minha amizade, estava num círculo de churrasco, com cerveja, e aquilo estava acontecendo, e eu achava que eu ia ficar sem amigo muitas vezes. E eu gostava de estar no meio dos amigos, da conversa, então aquilo tinha muita ligação e muitas vezes afetiva também na minha vida, sabe? Então, isso tinha algo que, por exemplo, eu não fazia nem eu pensar, eu não vinha da onde vinha a carne, se desmatava, se não desmatava, não sabia que, por exemplo, para produzir 1 quilo de carne precisa de 15 mil litros de água, podemos dizer, né? Então, pô, olha só o quanto de consumo, o quanto como é que eu vou falar, de matéria-prima que a gente gasta para fazer coisas que realmente não está fazendo mais sentido, né? Exatamente. É algo que está muito enraizado na gente, né? E até a gente recebeu uma pergunta lá no story que a gente fez, né? Da Luana, que perguntou o que a gente acredita que seria o principal fator que dificulta o despertar das pessoas nesse tema, né? Que seria essa questão da alimentação saudável vinculada à importância da atenção que a gente dá para a regeneração planetária, né? Sim. É, Para mim, sinto que é mais ou menos nesse sentido, né? sim. Para mim, Ju, tá bem claro isso, sabe? Eu já fui até uma das pessoas bem metódicas assim, sobre essa questão de alimentação, tal, trazendo questão de rótulos, enfim. Mas o que eu vejo, assim, para mim tá bem claro essa questão, que a manipulação que existe hoje em massa, por exemplo, que nos faz realmente, de fato, não conseguir enxergar a verdade que está na frente de nós, é através da alimentação. E as pessoas, ou a indústria, ou quem tiver de comando por cima, como você quiser chamar, Matrix, enfim, sabe muito bem disso, sabe? E através da mídia, hoje, que faz um trabalho, por exemplo, voltado já lá nas crianças, desde quando a gente era pequeno. Não sei se você sabe, Ju, mas, por exemplo, a maior indústria que mais vende brinquedos hoje no mundo é a indústria alimentícia. Porque na real, quando a gente vai comer um McDonald's, a gente quer o bonequinho do McDonald's. Quando a gente quer uma bolacha, tem uma personagem, um super-homem. Então, desde a época da infância, isso já é enfatizado na nossa mentalidade, né? Então, a gente já cresce no meio disso. E aí, o que é pior? Esses produtos hoje, né? Por exemplo, existem produtos onde que a indústria
alimentícia desenvolve químicas que têm a capacidade de mexer na nossa saciação, no nosso paladar. Criam novos paladares que nos viciam e a gente fica altamente viciado. Então, quando a gente tem uma vida, por exemplo, de 1 a 7 anos e dos 7 aos 14, é uma fase bem importante na nossa vida. Então, quando a gente se alimenta muito desses alimentos, a gente tende a ter a vida adulta consumindo uma coisa que a gente fala no mundo da nutrição, que é uma alimentação, nós adultos estamos uma alimentação de criança, uma alimentação infantil, porque a gente continua ainda comendo danoninho, tomando refrigerante, comendo biscoito, comendo bolachinha, sabe? É uma alimentação que a gente acredita ser infantil nesse mundo da nutrição. Conseguiu escutar? Ou travou? Exatamente. Travou um pouquinho, mas tá fluindo. Tá me Tá. vendo bem? Eu tô. A Valdir, não sei se é a minha internet ou a sua. Mas vamos lá, tá certo. A Matrix aí, ó. Matrix. Então, eu concordo, né? É justamente a Matrix onde a gente vive, né? A gente pode chamar do jeito que for, né? Enfim, sem entrar numa teoria da conspiração, porque não é essa a intenção, Sim, né? A intenção é que a gente traga consciência sobre a importância das nossas ações perante o ecossistema que a gente vive, né? A gente não está aqui para, primeiro, a gente não é professor, eu não sou professor ainda, não sou uhum, professora de nada. A gente está aqui tendo um diálogo, né? Uma conversa bacana, trazendo o nosso exemplo e a nossa reflexão, né? A intenção não é boicotar frigorífico, nada disso, né? sim, Mas se essa conversa toca em alguém, ótimo, né? Porque a gente está precisando cada vez mais de pessoas que espalhem isso, espalhem essa consciência e essas reflexões para outras pessoas, né? E eu vejo que, assim, dentro da nossa família é um desafio, né? É melhor conversar, eu conversar na tua família e tu na minha, do que eu na minha e tu na tua, né? Porque o campo familiar, a gente vem de um costume familiar muito forte também, né? De questões bem enraizadas, né? Mas se a gente puder estar levando essas informações para as pessoas na nossa volta, né? Cada vez mais. E até assim, eu sinto que também tem muita questão, enfim, eu já entro mais na questão ancestral terapêutica também, né? Mas uhum, para que a gente uhum, traga esse foco, né? De estar olhando para as oportunidades, né? O que esse mundo está querendo nos dizer, né? O que esse incêndio no Pantanal está querendo nos dizer? Isso é horrível. É uma oportunidade de aprendizado? Sim, é uma oportunidade, mas é horrível o que está acontecendo, né? A fauna, a flora sofrendo. Eu acabei de sair de uma aula agora sobre sustentabilidade e a professora que é de São Paulo, que fica longe do Pantanal, falou que amanhã está previsto uma chuva negra em São Paulo, em razão das cinzas do incêndio do Pantanal. E a gente está aqui, de boa. Eu tô aqui no litoral, não vou sentir nada disso, uhum, né? Mas e quem tá lá, sabe? E quem tá lá no Pantanal, sim. né? Então, eu sinto que isso é um pouco até da gente ter empatia com o todo, né? Com quem tá sofrendo isso e tal. E não é para trazer um peso, né? A ideia também não é que a gente traga um peso, uma culpa, eu ainda como carne, ou eu faço isso, eu faço aquilo. Mas é abrir a portinha da reflexão sobre isso, sabe? Você falou uma palavra que eu até anotei aqui, Ju, que é, né, que você comentou ali que a gente não está aqui para de fato, né, impor nada, trazer nada, mas você falou sobre a questão da consciência. Eu acho que essa é a chave do negócio, sabe?
De a gente parar, como eu falei, como eu muito tempo fiz isso, de viver no modo automático, de só fazer as coisas porque repetitivamente, sabe? Porque a gente sempre fez daquela forma e a gente continua fazendo daquela forma. Muitas vezes a gente continua vivendo nesse modo automático. E quando vem essa consciência da gente muitas vezes respirar e parar, falei, pô, por que que eu tô comendo esse enlatado? Por que que eu tô comendo essa carne? Que impacto vai trazer? O que que vai acontecer com isso? Então, quando a gente começa a ter essa consciência, eu acho que é o estupim da mudança, sabe? A mudança é por aí, dessa consciência. E legal que eu sempre toco nessa questão é que quando a gente, assim, o que a gente faz a gente paga aqui. E quando o mundo, o planeta sabe que você tá ajudando ele, tá fazendo com que ele tenha uma vida saudável, a nossa vida se torna saudável, se torna abundante, as coisas começam a acontecer, sabe? O mundo fica mágico. De repente, você recebe surpresas, Exatamente. né? Sim, a gente se alinha com esse fluxo da natureza, né? Que Sim, é o que a gente estava falando no início. A natureza é extremamente sábia, né? Ela sabe todo o ciclo de nascer, de ficar maduro no pé para a gente poder comer, né? Ou da verdura, enfim. E depois a gente devolve para a terra e isso vai gerar um adubo. Então a natureza é sábia. E se a gente perfeito. está nesse ciclo, né? Nesse fluxo de sabedoria, nossa, só vai, né? Só vai. Ju, outra coisa que você anotou ali, que você falou, que eu até anotei também, que era a questão de, por exemplo, pá, Bruno, eu acho que é mais fácil você falar com a minha família e eu falar com a sua família para ver se eles conseguem nos entender. E assim, sabe o que que eu vejo com isso, Ju? E eu acho que você vai me entender muito bem, vai conseguir complementar muito bem, até porque você já também trabalha sobre a questão da constelação familiar, né? E o que eu vejo assim nesse campo, sabe, Ju, é que olha, o meu pai, eu vejo, né, óbvio, né, que nossos pais, eles têm mais autoridade do que nós, eles são pessoas que estão acima de nós, né, nesse campo, e de fato, eles chegaram primeiro aqui e tal, e nesse campo, a natureza dele, de um pai, na verdade, é sempre trazer informação, é sempre educar o filho, é sempre mostrar qual é a melhor direção, né, então, assim, imagina, né? Hoje eu me coloco muitas vezes, eu estou há 7 anos trabalhando com estilo de vida, com alimentação consciente, onde que a gente não utiliza carne, trabalha a questão da energia dos alimentos, né? E assim, meu pai vê tudo isso, mas hoje eu entendo muito bem quando é dificultoso, né, para ele, porque para ele, muitas vezes, ele não está errado. O pai dele sempre fez assim, o vô dele sempre fez assim. De uma certa forma, eles trabalham na roça, são saudáveis, né? Apesar de, por exemplo, saudáveis com 50 anos tomar um remédio, digamos assim, como a maior parte das pessoas. Mas, enfim, então eu vejo que muitas vezes é difícil, né? E eu observo que muitas vezes o meu pai começou a me entender uma vez que ele foi no médico e o médico falou para ele que o médico tem autoridade, né? Passa na televisão, é uma pessoa de autoridade para o meu pai. E aí o médico falou para ele, olha, você precisa reduzir o consumo de carne porque ele entope as artérias e pode dar um problema de coração para minha mãe, pressão alta, enfim. Isso, digamos que é normal, porque se eu tenho certeza, a maior parte das pessoas que se tiver alguém que esteja nos escutando, tiver acima de 50 anos, possivelmente ela toma um remédio, né? Por quê? Porque o nosso estilo de vida hoje, ele não é um estilo de vida que está nos ajudando a ter uma vida equilibrada, saudável e por aí vai. Faz sentido, mano? Faz total sentido. Nossa. E também assim, né? Honrando a inteligência dos nossos pais, a sabedoria dos nossos pais, né? Porque sim, eles nos ensinaram o que estava ao alcance deles, o que eles receberam, né? Só que a gente pode honrar eles, mas não precisa repetir, não precisa exercer uma lealdade familiar, que é o que a gente fala na constelação, não precisa repetir o mesmo padrão se a nossa consciência e o nosso coração está nos mostrando que esse padrão não é mais positivo, né? Não é mais positivo nem para nós e nem para o mundo, nem para a Terra, né? E assim, até já entrei nesse tema assim com a minha família, né? Minha família é do interior do Rio Grande do Sul, então é um local de muita potência no agronegócio, né? Então já entrei nesse assunto assim
E por isso que eu te falei que é mais fácil tu falar com a minha família, né? Porque é algo que, assim, muitas vezes o santo de casa não faz milagre, né? Essa frase, ela muitas vezes se encaixa perfeitamente. E aí, o que que acontece? O meu bisavô plantava dessa forma, né? O meu avô planta dessa forma. Aí, o meu pai plantava dessa forma. Então, é uma linearidade sem parar para ter consciência do que está fazendo para a terra, né? E aí acaba que o quê? Utiliza agrotóxico, utiliza um fertilizante que não é natural, e aí isso traz muitos danos para a terra, né? E até a gente já entrou num assunto, nas conversas informais, né? Do quanto a gente acaba comendo alimentos de total com tanto veneno, né? Porque a gente acaba comprando alimento no supermercado ou na feira que não é orgânico, né? Então é uma cultura nacional, no meu ponto de vista, que nos adoece, né? Então a gente ainda tem mais um degrauzinho para subir, que por mais que a gente tenha uma alimentação saudável, com muitas frutas, verduras, legumes, existe um risco muito grande de todos esses alimentos estarem com agrotóxico, né? Então, assim, se a gente vai parar para pensar, tá, e aí, a gente não vai se alimentar, né? Como assim? Não, pode, né? Precisamos, devemos ter uma alimentação saudável, mas o que eu tô querendo trazer aqui é uma consciência de uma repetição de um padrão que defasou, contaminou total a terra, sabe? Então, se a gente tem essa possibilidade de conversar sobre isso com as pessoas, né, de expandir a consciência, que a gente faça, sabe? E olha só como é que é, né? Por exemplo, minha família é da roça, assim, né? Trabalha com plantação, então eu tô diretamente ligado nesse meio, né? E aí como é que funciona? Por exemplo, quando você vai comprar uma semente de milho, que muitas vezes lá meu pai lá ele utiliza o milho crioulo, que é um milho que vai passando de geração para geração, então não é um milho tão modificado assim, né? Mas quando a gente vai comprar um milho na agropecuária para fazer a plantação, é, quando ele vende o milho, ele já automaticamente ele te oferece os pesticidas, adubo, sabe? Automaticamente, assim, é óbvio, né? É óbvio por que que ele vai oferecer. Eu já trabalhei no ramo de vendas, né? Muito atendendo balcão de vendas, e eu sei, eu quero ganhar minha comissão, né? A empresa vem com uma ideia de uma comissão para vender determinado produto e vende. Muitas vezes não tem noção do impacto ambiental que aquilo muitas vezes vai estar trazendo, não só pela saúde de quem aplica e de quem está lidando com aqueles agrotóxicos, e principalmente de quem está se alimentando daqueles agrotóxicos, né? E já pegando um gancho sobre essa questão dos agrotóxicos da alimentação, Gil, o que que eu vejo assim, né? Eu faço um trabalho onde que eu defendo um pouco a alimentação higienista, né? Da onde que vem isso? Eu vejo que hoje o nosso corpo, assim como o planeta, ele tem 80% de água. Então, o mínimo que a gente poderia fazer para o nosso corpo, para ele funcionar de perfeito momento, é consumir alimentos ricos em água estruturada. Que são alimentos, verduras, frutas, legumes, folhas, brotos. São alimentos realmente, de fato, trazem a energia vital, que vão nos dar mais energia e mais disposição. Tudo bem. Perdi a linha de raciocínio. Estava falando. Dos alimentos que nos Voltou. trazem energia e disposição. Perfeito. São esses alimentos, né? Como eu comentei, 80% a gente precisa consumir esses alimentos. Aí você comentou um ponto bem interessante, que é a questão, pô, Bruno, mas hoje a gente está consumindo esses alimentos, mas eles são produzidos, a maior parte deles, em campos onde que é utilizado muito agrotóxico. Então, e aí, o que que eu vou me alimentar? Então, frequentemente eu recebo essa pergunta, Bruno, pô, fruta, verduras e legumes que eu compro no supermercado tá cheio de agrotóxico. E o que que eu sempre respondo, Ju? A melhor coisa, a melhor alimentação feita para nós sempre vai ser o alimento orgânico. Na agrofloresta, onde ele está no ambiente natural, sempre é o alimento número um.
né? Então, o que a gente puder consumir desses alimentos, por mais que seja alface, folha, aqueles baratinhos que a gente consegue encontrar orgânico, consumir, comprar deles, ótimo. Eu sei que o produto orgânico é um pouco não tão acessível assim. Só que o que eu digo? O produto que ele é industrializado, a base dele veio com agrotóxicos. Então, foi uma É, batata que foi produzida com agrotóxico. Além desses agrotóxicos, esses produtos industrializados, eles possuem química e várias substâncias nocivas para a nossa saúde. Então, eu sempre falo para a galera, a segunda melhor opção de alimento depois do orgânico, Ju, infelizmente, o que a gente tem hoje são os alimentos que são consumidos de formas com agrotóxico. É melhor ainda do que esses produtos industrializados, enlatados, que estão na prateleira há mais de um ano aí, consequentemente. Faz sentido? exatamente. Faz sentido. Claro, né? É a gente compreender que essa forma de alimentação, ela vem de uma cultura de muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Que o mais prático, o mais rápido e o mais eficaz, o mais rentável era produzir sementes em laboratório, né? Colocar veneno para que elas venham mais rápido, mais viçosas, fora da época, né? Porque precisa vender mais. Então a gente vem dessa cultura e a gente está despertando agora. A gente começou a abrir os olhos nesse sentido, né? Começou a ter o plantio de agrofloresta, de orgânicos, né? Eu digo começou de uns anos para cá, né? Então, até a gente recuperar essa degradação de várias áreas, né? E recuperar o solo, vai um tempo ainda, né? Mas por que é importante a gente falar bastante sobre isso? Para que cada vez mais pessoas se conscientizem, né? Para que cada vez mais pessoas tenham essa consciência de, olha, eu posso ter minha horta em casa, vai ser orgânica, né? Eu não vou ter tudo nessa horta, mas eu vou, uma coisinha que outra ali já vai me ajudar bastante, sabe? Né? E até existem movimentos, voltando só um pouquinho no assunto da carne. Existe a segunda sem carne, né? É um movimento que rola nas redes sociais, que toda segunda-feira, né, é um desafio para que a pessoa fique uma segunda, um dia na semana sem comer carne, né? Para quem já vem de uma cultura carnívora há bastante tempo, o quanto um dia na semana faz assim um efeito gigante para toda essa questão da camada de ozônio e efeito estufa que a gente falou antes. Eu até vou procurar esse post que fala ali, que tem certinho o que cada. Quais são os benefícios para o planeta de um dia sem carne. E vou compartilhar e te marcar para a gente Legal. potencializar um pouquinho esse Sim, assunto. boa. E assim, Ju, eu vou até mais longe, né? Você comentou em um dos aspectos de a gente fazer isso durante um dia ou durante a nossa vida, digamos assim, né? Mas existem muito mais benefícios, né? Por exemplo, hoje, se a gente olhar a Organização Mundial da Saúde, a ONU, ela menciona o seguinte, que consuma o mínimo de proteína de carne possível, né? Porque realmente, por exemplo, tem muita ligação com doenças cardiovasculares, degenerativas, ligado ao consumo excessivo de proteína animal, né? E a carne, é óbvio, que está no meio também. E além disso, eu tenho uma questão que é o que mais me chama a atenção sobre o consumo da carne, sabe? Eu sempre falo sobre isso. Consumir carne, além de todos esses impactos, a gente consome uma energia que tem por trás dela. E essa energia que tem por trás da carne é uma energia, Ju, que infelizmente é uma energia que gera sofrimento, angústia, desprezo, raiva também, né? Então, Nossa, pô, existe uma energia que eu acredito que a gente vibra em todas as energias. Enquanto essa energia estiver vibrando no planeta, inconscientemente, por viver nesse consciente coletivo, a gente acessa também aquela energia. Tanto eu quanto você, não tem nenhum fora não. Então, assim, eu vejo que essa energia desse consumo da carne, para mim, no meu ponto de vista, foi o que eu mais senti na pele, assim, sabe? Eu sou outra pessoa. Eu me transformei, assim. sim. Vamos ver o que a Mana comentou aqui. É, isso que a Sheila traz, que o buraco é bem mais embaixo mesmo, né? Sim. É uma reeducação
alimentar e de consumo, né? É geral, né? A gente tem toda essa questão de estar olhando para esse consumismo materialista, né? A gente vem de uma sociedade com consumo linear, né? É compra, consome, põe fora. Não reaproveita, não gera uma reciclagem ou até um reaproveitamento, que é o que o orgânico nos dá, né? Então a gente comprava, né, a carne no supermercado, vinha na bandejinha. Come a carne, põe a bandejinha fora. A bandejinha vai para o aterro. Não é mais utilizada, né? Então, realmente é bem mais embaixo o buraco, né? A gente vai conversando sobre isso na medida em que a gente vai sentindo, né? E tem total relação com a energia que tu traz. A gente, quando eu comia carne, eu me alimentava de uma densidade de sofrimento, né? De angústia, de pavor, né? Eu até nem gosto de assistir os vídeos já vi alguns vídeos assim, mas não é muito bom de assistir de animais em abatedouros, né? Tem animais que choram, literalmente, sabe? Tem Então, sentimentos. é total, imagina, né? E Sim. também vem para a questão da empatia, da gente se sentir parte de um todo, né? Então, como tu falou, existe não sei quanto por cento da população que ainda é carnívora, mas então essa energia forte branca da carne, ela continua reverberando, né? Então, eu que não como mais carne, o Bruno que não come mais carne, a gente sente também, né? Então, a gente pode de repente até lançar um desafio assim, 21 dias sem carne, para quem Hum, ainda tá comendo. Vamos fazer um apelo aqui. caraca, não, vai mudar a vida, assim, ó, se prepara porque a sua vida vai ser outra totalmente, Vamos ver, totalmente, né? assim, da água pro vinho. Ia ser bem legal aí. Quem Né? pilha, bota um oizinho aí, vamos já fazer um movimento. Perfeito. A Paty comentou aqui, ó, a Paty sempre presente, assim, nossa, ela é uma fofa. E ela trouxe aqui, ó, que se continuarmos comendo, é porque está tudo pronto no supermercado, né? Na verdade, a gente consome carne porque está pronto, está na nossa mesa, vem direto, né? A gente não teria capacidade na natureza por si só abater um animal e fazer tudo isso, né? Então, com certeza tem esse aspecto também. Por exemplo, o que que eu vejo, né? Se você pegar uma criança assim e dar um coelhinho para ela, botar ela num quarto, dar um coelhinho, uma maçã, vê se ela vai matar o coelhinho, assim, ela vai brincar com o coelhinho e vai comer a maçã, né? Muito boa analogia. Muito boa. É. Né? E essa inocência da criança, né? É, a Luana também trouxe um ponto bem legal, né? Existe, eu até lembrei tem uma propaganda que mostra, que rodou bastante nas redes sociais, que mostra um moço dentro de um batedouro para matar um porco, assim. E aí ele levanta assim, de repente o porco olha no olho dele e ele olha no olho do porco, parece que existe uma conexão ali. Ele perde a força, mas, como ela comentou, né? Eu acho que 90% das pessoas não matariam um animal para comer. Eu também Não, acredito nisso. Eu não mataria. nossa, de forma alguma, né? Não, acho que a gente já começa a abrir a consciência assim nesse sentido. E é o que a Pri coloca aqui, né? Que a carne está ligada totalmente nessa energia coletiva de dor, né? E raiva, capitalismo. É, minha gente. Que legal, né? E assim, Ju, sabe uma coisa que eu carrego comigo, assim? Eu tenho muita esperança, sabe? Eu não perco a esperança, não. Eu acredito que a gente está evoluindo, que a gente está indo para frente. Eu acredito que essas sementinhas, sabe? Eu, você e várias outras sementinhas que estão aqui, que eu estou vendo que também é do movimento, que também leva essa verdade para as outras pessoas, essa consciência. Então eu acredito sim que a gente está no caminho e a gente
pô, vai chegar um momento que isso vai virar, sabe? Vai chegar o consciente coletivo. Acho que a hora que chegar 50% das pessoas com essa consciência, a gente vai tomar outra consciência que existe e a gente vai prosperar, vai, sabe? Vai viver um mundo Sim, como realmente deve ser. E assim, sim, vamos lá, precisamos. mano, eu acredito muito nisso, viu? Eu não perco a esperança, não. E assim, ó, diante disso tudo que eu trago de reflexão, pra mim principalmente, e pra nós, assim, que eu trago nessa minha caminhada, é que muitos já ouvi das pessoas, assim, chegar pra mim e dizer, Bruno, cara, mas tu não vai mudar o mundo, velho. Tu tá lutando em vão. Falei, cara, eu sei que eu faço as coisas pro mundo, eu sei que eu penso no planeta, mas assim, a mudança ela só ocorre quando ela vem de dentro. Eu preciso mudar primeiro, sabe? Eu preciso viver isso, como você falou. Você me ligou no telefone antes de começar a live e falou, Bruno, e aí, o que que a gente vai falar? Assim, olha, vamos falar o que a gente vive, o que Sim, realmente a gente vibra, sabe? E eu vejo que esse é o primeiro, sabe, Ju? é Tá dentro de nós. A mudança vem de dentro, tá aqui dentro. exatamente. É na leveza, né? E quando vem de dentro, é puro amor, assim, é na essência, né? E aí flui, né? E assim, eu não sei como é que a gente tá de tempo, Bruto. Tá dando uma olhada aí? Temos 14 minutos ainda. Que legal, Ai, tá galera. ótimo, tá bom. Se o pessoal quiser trazer mais algum questionamento, a gente já vai interagindo, assim. Legal, vou dar uma olhadinha aqui também nas perguntas. Pode falar, Ju. Eu queria trazer também, até voltar pro assunto que a gente falou, que a gente já foi essas pessoas, né? Que comeu carne, que comprava os industrializados. E, gente, eu ainda compro. Eu compro um saco de arroz, Eu então eu também. consumo plástico, sabe? Então, faz parte de uma mudança gradual, né? Eu acho que o mais importante é a gente não se cobrar, mas se tocou Boa, em Ju. alguém, né? Se tocou em alguém que está assistindo, assim, esse chamado, né? Esse apelo. Então, se arrisca a fazer, né? Se desafia e sente, né? Porque é o principal a gente sentir. E podem vir desafios no começo, né? Eu E entrei vai no, vir, no viu? desafio de parar com o café e, nossa, veio dor de cabeça, veio irritação, veio. Mas vamos lá, tamo firme ali, porque é isso que eu quero, sabe? Então, faz parte. Perfeito, Ju. Você falou uma coisa bem importante, assim, que eu vejo, né? A gente nunca deve, nessa nossa jornada, se autocobrar, né? Então, por exemplo, se eu acho que a gente sempre tem que ser melhor do que ontem. Eu acho que se a gente fosse comparar com alguém, é com a gente mesmo, o ontem para hoje, sabe? Então, assim, cada vez mais criar essa consciência. Se você de fato pode, muitas vezes, fazer essas escolhas para ter um alimento que tem menos, né? Como você falou, pô, eu também consumo plástico. Tem hora que eu pego uma sacolinha no supermercado, eu levo a minha, que sempre anda no carro, tal, né? Evito ao máximo de produtos industrializados possíveis, só que tem hora que me dá vontade, hora que eu como mesmo. Claro, né? Não é que não me pesa a consciência, mas eu sei o que eu estou fazendo, tento tratar aquilo de uma melhor forma possível, só que, para mim, internamente, eu vejo que não faz tão sentido assim, sabe? Então, cada vez mais é óbvio, né? Eu acho que a gente não se cobrar, mas tentar sempre fazer o melhor, um pouquinho melhor, sabe? Sempre um pouquinho melhor. Exatamente, perfeito. E dentro dessa visão que o nosso pouquinho, né, o nosso grãozinho de areia aqui que a gente tá fazendo um movimento gigante no mundo, né? Tá fazendo uma onda, né? Quando a pedrinha cai ali, ela vai se espalhando a onda e essa onda vai atingir, vai reverberar, vai fazer efeito na indústria do plástico, na indústria da carne, é certo. É o Sim. pouquinho que a gente está fazendo, né? Que legal. Força de vontade, o bem aqui, ela falou, nossa, como é difícil largar o café. O café, cafeína é desafiador mesmo. E olha só que legal, Gil, a Sheila. Olha, eu vou te falar uma coisa, Bruno. Esta força está nas mãos das mães do mundo.
Eu mudo muito bem na cozinha e porque eu estou mandando aqui, querendo. Que legal. Ano passado, Ju, realizei alguns cursos assim na internet, ajudando as pessoas a ter um novo estilo de vida. Lá na época, junto ao Casal Frugal, acho que você me conheceu daquela época também, né? E dentro desses cursos, Ju, tinha muitas mulheres, sabe? E eu sempre falava para elas assim, eu falava, olha, o poder está na mão de vocês. Porque vocês são quem muitas vezes, né, passam ensinamento para todas as pessoas. Todas as pessoas, tanto mulheres como homens, passou na mão de uma mulher. E assim, e aí a mulher reclamava para mim, pô, mas o meu filho não gosta de fruta, meu filho não gosta de comer produto saudável, meu filho. E aí, muitas vezes, a primeira mudança tem que vir da mãe. Quando a mãe muda, automaticamente você não precisa nem falar para o seu filho. Então, se você, o que eu quero dizer é o seguinte: o exemplo vem de nós mesmo, a mudança vem da gente. Mas a mãe tem um poder tão grande, porque se ela consciente conseguir fazer as coisas como ela acredita na verdade dela, provavelmente o filho vai seguir essa verdade. Exatamente, exatamente. Um apelo aí para a mulherada. Que É, mas lindo, assim, não colocando toda a responsabilidade em cima de vocês, a responsabilidade é nossa também de homens, né, que estamos ali do lado vamos equilibrar incentivando. Vamos equilibrar, ter esse dar e receber. aí. A Essencial Simples, não sei qual é o nome dessa mana aqui, mas ela está comentando bastante. Gratidão pela interação. Ela falou aqui: temos que liberar crenças limitantes que ainda estamos achando que a evolução não chegou e que a idade da pedra ainda reflete em nós. Agradeço Olha, todo dia pela minha escolha. É isso aí, e todos temos o que melhorar, né? Com certeza, cada um no seu tempo, né? E a Júlia aqui, irmã presente, é isso aí, que um legal. pouquinho de Ô cada Ju, um pouquinho da rede acaba influenciando aí em todo mundo. Mas é é isso isso, aí. Um ponto legal que eu queria trazer aqui, a Paty Essencial Simples ali comentou também, a Paty Meimei, e ela comentou sobre o ômega, ela comentou aqui, ó, vocês com- complementam com a B12, né? Porque isso é de umas coisas que eu sempre vejo essa pergunta, né? Parou de comer carne, parou de comer produtos de origem animal e a B12, o que que acontece, né? E assim, respondendo diretamente a sua pergunta, no momento eu não estou suplementando a B12, mas tem momentos sim que eu faço a suplementação da B12 quando eu necessito, sem problema algum. E aí, o que eu levo, né? Isso é até uma questão que as pessoas sempre perguntam. Ah, Bruno, mas por isso que eu não paro de comer carne, porque na verdade, a maior parte da população onívora, comendo carne ou não, tem deficiência de B12 e não só de B12, de vários outros nutrientes. E aí, Ju, tá bem ligado no que a gente está falando hoje, sabe? Porque por uhum, que hoje, por que a gente tem essas deficiências de nutrientes? Uma, porque a gente está num ambiente que não é o nosso natural. A gente não toma sol diariamente em todo o nosso corpo, a gente não pratica exercício. Então existe uma, né, que mexe nessa bioquímica. Mas tem um ponto bem importante dessa questão dos nutrientes. Hoje, os alimentos que a gente consome, eles estão sendo plantados em solos pobres, em solos que estão degradados devido ao agrotóxico, à monocultura. Então, esses solos que a gente hoje produz no nosso alimento, ele não tem as bactérias, as enzimas que realmente ele deveria estar. Então, quando a gente uhum. consome um alimento hoje, é muito diferente de consumir um alimento há 200, 300 anos atrás, quando era plantado numa bioquímica, numa natureza totalmente natural do próprio alimento. Então, assim, independente se você come carne ou não, eu sugiro você fazer exames que possivelmente você deve ter deficiências. A diferença no meu estilo de vida que eu vejo, só complementando, para diante que eu tinha, hoje eu tenho deficiência muitas vezes de B12, né, em alguns momentos. Só que é só de B12. Toda outra questão do meu corpo, todas as outras vitaminas, elas correspondem e estão sempre muito bem. Eu sempre estou me sentindo muito bem, com bastante energia. Então, assim, não é desculpa, tá? Existe suplementação de B12 vegetal que não degrada o ambiente e você consegue ficar saudável aí tranquilamente. Exatamente, exatamente.
Eu confesso que eu não suplemento, inclusive faz um tempo que eu não faço os meus exames de rotina, ainda mais agora nessa situação, né, de pandemia. Mas, enfim, é muito importante e essencial porque faz parte do nosso autocuidado, né, do respeito com a gente mesmo ali, né? A gente sabe que deixou de nutrir o corpo com algo, então é importante que haja essa suplementação, né? E a Paty ali se apresentou. Tá bem, Paty, que bom. Que legal. Então, gente, que massa, é muito legal ter essa interação assim e essas trocas, né? Eu tô aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui com essa moça Ai, no meu colo, Deus, que coisa mais linda. não tá querendo descer, eu tô segurando ela aqui, senão ela fica me pedindo Lá. pra ir pra outro lugar aqui. Ai, que legal, que legal. Eu tenho a Lu aqui também, ó, é a Chay, parceira, amiguinha. E assim, Ju, mana, que amor desses animais, né? Que inteligência, que sabedoria, meu Deus. Aham, aham. Quanto Nossa, ensinamento, é incrível, né? Incrível. quanto Que ensinamento desses animalzinhos. ela alimenta como você, a Kika, ela não se alimenta como eu. Então, gente, isso é um outro processo, né? Que eu ainda dou ração para elas. O Bruno tá, o Bruno tá dando alimentação natural. Nesses dias eu vi uma live, não foi uma live, foi um story, né? Falando da Ah, alimentação sim. para a Lua. Cara, isso é sensacional, né? Mas eu ainda tô no processo de me adequar para elas, né? Que elas, assim como eu me alimento bem, né? Eu sinto que para elas também é essencial, para as minhas gatas, para as cachorras, né? Então tô nessa busca agora. É isso aí, é como a gente vem falando, né, Ju? Sempre num processo, sempre numa evolução, todo dia aprendendo um pouquinho, todo dia a gente fazendo melhor um pouquinho, e é isso aí. Exatamente. A Luana ali, ó, Gente, papo a planetário maravilhoso, gratidão, mana, sempre acompanhando aqui também. isso aí. A Ju, A estar com você comentou lá em cima que topa 21 dias sem carne, hein? Quero ver. bora! Ai, 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 vamos todo mundo junto. Ô Ju, Oi, a gente tá aqui faltando 3 minutinhos para acabar a nossa live, e eu queria só fazer um convite para a galera que está aqui nos assistindo, pode ser? claro, vamos lá. Que legal, ó, Ivan. Eu estou no caminho de uma alimentação cada vez mais saudável. Que legal, mano. É isso aí. Você vai, com certeza, vai se sentir super bem. E o convite que eu queria fazer, Ju, é que terça-feira agora, dia 22, às 20h20, eu vou estar dando uma aula bem legal, tá? Essa aula eu vou falar as duas dicas que eu selecionei nessa minha caminhada de 7 anos, que eu acredito ser muito importante, que me deram energia, disposição e que me ajudam até hoje a me manter firme e forte nesse estilo de vida, sabe? São dicas bem legais. E essa aula, como eu falei, vai acontecer na terça-feira. Então, quem estiver aqui nos assistindo, o link está disponível na bio do meu Instagram. Você tem que entrar lá e se cadastrar. Por que que eu estou fazendo lá e não no Instagram? Porque eu acredito que vai demorar entre 1 hora e 1 hora e 20, então eu não quero paralisar. Tem algumas apresentações, vídeos bem legais que eu vou trazer também. Então é por isso que eu vou fazer na plataforma do Zoom. Esse era o convite que eu queria fazer para a galera aí. Então, tanto de convidados. Nossa, que linda novidade. Vá, olha, vou estar presente, certamente, vamos. Ai, Te que dão legal. muito ensinamento, assim, né? Desde que a gente se reconectou, né? Porque eu sinto que tem umas amizades, assim, que são, né, de outros lugares aí que a gente não sabe. Mas é muito aprendizado, muito ensinamento para minha vida. Eu te agradeço muito por isso. Tu, Sandrinho, né? Mandando um beijão para Aninha, que ele comentou ali. Então, vamos assim, todos nos somando, né? Somando nesses conhecimentos cósmicos aí. Ai, que Muito legal. massa, mano. Ju, nossa, assim, gratidão, mano. Eu te honro muito, eu te vejo, sabe? Eu te amo. Tamo junto nessa caminhada.
Obrigado por você ser essa pessoa que você é, com essa calma, com esse foco de querer ajudar o planeta, de querer ajudar as pessoas. Te honro muito, mana. Obrigado, viu? Ô, gratidão, mano. Muita honra, a honra é recíproca, todas essas emoções maravilhosas recíprocas aí, muito grata. Se tu for deixar salva a live, me marca ali no teu perfil para eu conseguir compartilhar no meu também. Vamos espalhar essa semente, né, Bora. para todo mundo. Falta 5 segundos, vai cair a live, Ju. Obrigado, Bora obrigado a lá, todo mundo. Beijão. gratidão, pessoal. Ih,